Então, eu não era de Brodowski. Eu tenho uma história, assim, muito interessante, assim, que eu gostaria de compartilhar com todo mundo aqui hoje. Eu não sou natural de Brodowski. Eu sou de São Paulo, sou natural de São Paulo, da cidade de São Paulo. E a gente veio para cá muito cedo, para a região de Ribeirão Preto, para esse interior de São Paulo. E eu morei com meus avós em Franca. Eu tive um problema de família e o meu pai acabou que tirando a gente da minha mãe biológica e trouxe a gente para a cidade de Franca para morar com nossos avós paternos. Então eu cresci quase que a minha infância lá na cidade de Franca. Você lembra quantos anos você tinha? Eu cheguei em Franca, eu tinha acho que por volta dos 4 anos de idade. Uhum. Aí a gente passou um tempo com a minha avó, ainda viva, a mãe do meu pai, até os 6 anos de idade. Aí acontece uma situação que a gente perde a nossa avó e a gente fica meio que na responsabilidade do meu avô, mas como ele já era sozinho, a gente acaba que, infelizmente, sendo entregue na mão dos comissários de menor daquela época, né? Então a gente foi entregue à adoção. Ah, você foi entregue à adoção. Infelizmente, eu passei por um pedaço meio difícil da nossa vida. E era só você ou tinha? Não, eu sou de uma casa de 3 filhos. Certo. Eu sou o filho do meio. Eu tinha uma irmã mais velha, a Ana Paula, e eu tenho uma irmã mais nova, que é a Gisele. Você é o único homem da... Eu sou de uma família de 2 mulheres e um homem de filhos biológicos dos meus pais. Sim. Aí a gente foi entregue na mão dos comissários de menor, na época que ainda era... Hoje a gente chama de... lá do fórum, como chama? Conselho tutelar? Não era conselho tutelar na época. Era uma instituição que existia dentro do fórum. A gente foi entregue na mão deles, que antigamente era usado o termo de comissário de menores, para ser entregue para uma família de adoção. Certo. A gente tinha parentes em Batatais, então a gente foi trazido de Franca para Batatais. E a gente ficou um período na casa de uma tia, irmã do meu pai biológico. Só que a minha tia tinha um filho pequeno, então para ela não interessava muito a nossa permanência lá e ela não queria ter uma família muito grande, né? O que a gente percebe é que a única coisa que interessou para minha tia foi a minha irmã mais velha, que a gente somos 3 irmãos com 4 anos de diferença um para o outro. Então, quando eu cheguei em Batatais, eu tinha por volta de 7 anos e a minha irmã mais velha tinha 11 anos. E aí interessava que a minha tia ficasse com a mais velha porque ela seria a babá do seu filho pequeno na época. Entendi. E a gente acabou sendo distribuído a ser entregue à adoção. Eles com 7 anos, cada um foi para um lado. Eu tinha uma irmã Se eu tinha 7 anos, a minha irmã mais nova tinha 4 anos. Ah, mais nova? A Gisele tinha 4 anos quando... E a outra, tipo, 11 anos. Porque... Nesse período, a Gisele foi entregue já diretamente para o comissário de menor e já se instituiu uma família para ela. Ela foi adotada. A mais nova chama Gisele. A Gisele já foi adotada logo de cara. E a mais velha, como é que ela chama? Ana Paula. Ana Paula. Aí a Ana Paula ficou tomando conta do sobrinho do meu pai, ficou ali com a tua família, mas da parte do teu pai. E eu fui entregue para os comissários de menor na época. A princípio, eles tentaram uma adoção. Para uma família de Batatais que era amigo dessa família que adotou a Gisele. Para tentar, tipo, ficar próximo, ter essa eu ia ser amigo da família também ali, pra gente não se distanciar muito, porque a Gisele era muito pequena, 4 anos. Uhum. E aí, lá nessa família, eles me receberam muito bem. O marido e a esposa lá. Eu lembro que o dono da casa lá chamava Júlio, e ele tinha 3 meninas. E ele me recebeu muito bem lá na família deles. Mas aí, com o passar dos dias lá, eu percebi que as meninas começaram a ter muito ciúme. Uhum. Que ele começou a se aproximar demais. Eu acho que meio que ele sonhava em ter um filho menino, né? E aí eu acabei meio que sendo rejeitado naquela casa. Aí eu já tive a minha primeira experiência... De rejeição. Na verdade, a tua primeira já começa desde a rejeição dos pais, né? Aí eu fui entregue novamente... na mão dos comissários de menor, volta eu para casa do comissário de menor. Porque antigamente o comissário de menor ele tinha a responsabilidade de te levar para casa dele.
até que se instituísse uma família para te adotar. Entendi. Aí eu volto para a família dele lá, para casa do comissário. E o interessante é que eu falo que é aí que a minha história começa a se ligar a Brodowski, né? Porque o irmão desse comissário de menor de Batatais, ele tinha uma família aqui em Brodowski. Ele é irmão do Tavinho aqui, que trabalhou no posto Jandaia há muitos anos. E aí ele me fez o convite de eu vir ficar uns dias aqui em Brodowski e ter a possibilidade de eu arrumar uma família para ser adotado. E aí eu aceitei. A gente criança gerava aquela expectativa de ter uma família, né? E eu acabei aceitando e vindo para cá. Como é que é esse sentimento de, tipo, as pessoas mais próximas que você tinha ali eram as tuas irmãs, né? É. Como é que é essa experiência de, tipo, saber que você vai estar longe, vocês não vão se falar? O que você sentia nesse momento? É assim, Alexandre, o sentimento que a gente tinha era meio que um sentimento de acolhimento. Por quê? Porque eu venho de um tempo que existia duas categorias de situações que poderiam acontecer comigo. Isso se pregava muito lá na infância e eu tive problemas muito sérios com isso. Que era assim, ou que você seria adotado por uma família, ou que você seria entregue para a FEBEM. Entendi. Então a gente tinha essa cultura assim, de mesmo não ser de uma criação ali que a gente fosse um marginal, eles meio que marginalizavam uma situação. E o fim poderia ser o mesmo, tipo, de acabar chegando na FEBEM. A FEBEM antigamente, aqui na região nossa, aqui, ela era instituída em Batatais, né? Então, assim, se você não arrumar nenhuma família para te adotar... Acaba gerando esse peso, FEBEM. Tipo, você tem que dar certo, se você não dá certo... E assim, quando eu recebi o convite de vir para Brodowski, a única expectativa que eu tinha era de ser filho. Porque até então eu não tinha conseguido ter aquela experiência de ser filho. Porque a gente foi rejeitado muito novo. Tá, a gente vai parar nesse ponto que você vai vir para Brodowski. Questão do teu pai, não onde ele tá aí, teu pai biológico, ele trouxe vocês para Franca. Para Franca. E ele era metalúrgico nessa época. E ele acaba que deixando a gente com os pais dele e volta a trabalhar em São Paulo. Tá, e a sua mãe? Quem é a sua mãe, o nome dela? A gente não sabia. Não sabia? Não, eu passei... No decorrer da história eu vou contar com bastante detalhe, mas eu passei 37 anos sem ver ela, sem saber quem era essa pessoa. Entendi. A questão do teu pai e da tua mãe, pra gente depois você contar sobre isso. A questão do teu pai e tua mãe, teve algum motivo essa retirada? A gente não sabia. Também não tinha resposta nenhuma, de nada disso? Não tinha resposta, não. Tipo, vocês foi levado para um lugar, teu pai virou pra vocês e falou, vocês vão ficar aí, vocês vão morar com a avó. Mas, tipo, não tinha resposta de nada. Ficava aquele ponto de interrogação. Se a gente tinha sido rejeitado pela minha mãe ou se ela tinha nos abandonado, não existia essa resposta. Não tinha nada disso. Principalmente por ser 3 crianças. Quando a minha mãe nos abandonou, a minha irmã mais nova tinha 8 meses. Nossa. Então, assim, eu tinha 4 anos quando eu vim morar com os meus avós. A minha irmã mais velha tinha 8 anos nesse período. Entendi. Então, a gente veio, assim... por influência do meu pai, né? Então a gente nunca teve essa resposta. E você chegou a ver o teu pai nesses tempos? Tipo, que você ia para um lugar para o outro? E a gente morou em 2 bairros da cidade de Franca. E depois, com o passar dos anos, a minha irmã mais velha foi nos relembrando a respeito de alguns momentos em que ainda meu pai veio. Até que ele sumisse por anos. Entendi. A gente ainda teve uns pequenos contatos com ele, mas... eu passei só naquele período, mais de 10 anos sem ver ele. Entendi. Tá, você chegou em Brodowski, e aí? Aí eu cheguei em Brodowski, fui recebido pela família do Tavinho aqui que me acolheu. E já era aquela expectativa, assim, já existia um plano de eu arrumar uma família. E assim, a história que nos conta aqui, que eu era pequeno ainda na época, cheguei aqui com uns 8 para 9 anos... é que eu tinha sido escolhido para morar na família aqui dos Rufato, mas com a intervenção da minha avó materna, mãe da minha mãe, Fátima. E diz que ela gerou esse sentimento no coração de me adotar. Quando ela ficou sabendo da história, que eu tinha um menino aí na cidade, que ia ser adotado, ela queria me adotar. Mas como a Fátima, mulher do Rufato, só tinha um filho, que era o Rodrigo... eles geraram no coração a possibilidade de ter um filho adotivo. E eu acabei indo para essa casa
achando que ia ser filho da minha avó, quando na realidade foi filho da própria filha dela, né? A Fátima entendi. acabou me adotando entre 8, 9 e 10 anos. Aí adotou no papel, tudo Adotou. certinho. Mas assim, existia um processo muito longo. Então eu passei dos 8, 9 anos, foi sair meus documentos com 18 para 19. Que eu Nossa. passei legitimamente mesmo a ser Teu Rufato, nome, teu sobrenome, tudo certinho. depois dos 18 anos. E tem essa crise também dentro, que você fica tentando chegar naquele final, tipo, nossa, vai dar certo, colocar meu nome, ser uma família mesmo. Tem isso? Você ficou muito tempo revivendo isso? Foi uma luta muito grande, né? Porque a explicação que o fórum sempre deu é que todo ano eles tinham que entrar no diário oficial para procurar a família, para ver se a família ainda voltava atrás. Entendi. Se eles tinham condições de acolher novamente, o interesse de trazer receber novamente. a gente de volta como filhos, né? Então eu passei um processo assim dolorido até, porque E na tua cabeça, você queria ficar com essa família ou Não, você queria voltar, você queria se resolver? eu queria que resolvesse, porque eu queria ter um nome, né? Entendi. E eu tive uma mudança de nome muito significativa, né? Porque eu cheguei em Brodowski como Ricardo Ferreira dos Santos. Entendi. Esse era meu nome de registro. E aí, quando eu recebo a adoção, eu mudo quase que completamente o meu nome, né? Eu passei a chamar Marcos Ricardo Masson Rufato. Nossa, Então, isso é uma mudança muito grande. Isso, para mim, assim, foi o maior presente que eu recebi. Porque existia uma cultura dentro da nossa família, assim, que Brodowski carregou isso por muitos anos, né? De qual família você é? Né? Quem é seu pai? Até hoje, se você sentar, por exemplo, numa praça com esse pessoal mais antigo dentro de um comércio, a primeira coisa que os antigos te perguntam é de que família que você é. Eu acho até interessante, né? Você senta para conversar, na hora que você falou o nome da família, eles já te levam. Verdade. Ah, eu conheci teu avô, conheci teu pai, algo do tipo. Então isso me marcava muito, porque isso para mim era como se fosse um presente, né? Você tá inserido numa família, para mim, talvez foi o presente maior que eu recebi, porque nesse processo da adoção, a gente como criança naquela época, a única coisa que nos interessava era ter uma família. Eu vim de uma família muito pobre, que nesse período que eu passei em Franca, a gente passou fome, a gente passou abandono, a gente dormiu na rua, a gente comeu o que os outros davam. Nossa. Então, quando eu cheguei em Brodowski, vim para uma família que para mim, assim, era algo sobrenatural, reter uma família estruturada. Na época, meu pai já era comerciante aqui na cidade. Então, ser inserido nessa família, para mim, foi o maior presente que eu recebi, entendeu? Aí você veio para a família, já tinha um filho. Já tinha o Rodrigo. O Rodrigo, engraçado também, que o Rodrigo era 4 anos mais novo que eu. Ah, tá. Então, eu cheguei aqui com 10 anos, o Rodrigo tinha 6 anos. E aí você já ganhou um irmão. Eu já ganhei um irmão. E eu tive uns problemas que, por conta do abandono, eu não consegui estudar. Então, quando eu cheguei aqui, até estudar, eu já fui estudar com ele. Então, eu estava atrasado na escola, mas a recompensa de ter um irmão, meio que, para mim, nivelou a história de estar atrasado na escola, entendeu? Então, a gente estudava na mesma classe. E como é que foi esse contato de, o Rodrigo tá na me mesma recebeu. classe, tá? O Rodrigo me recebeu, assim, como se tivesse acontecido um presente para ele dele ganhar um irmão naqueles padrões que ele buscava, né? Ah, legal. Porque eu era o irmão mais velho para ele, eu cuidava dele. Então, assim, foi uma recepção muito boa da família, sabe? O Rodrigo me recebeu, assim, muito forte como irmão. Então, aquilo para mim, eu tava vivendo no paraíso, né? Uma criança que foi entregue ao mundo, de repente, foi acolhido pela melhor família do mundo, entendi. né? Eu passei a ser Rufato. Na minha ideia, eu não carregava só um sobrenome, eu carregava uma família dentro de mim, né? Aquilo tanto que eu não conseguia ver essa família adotiva como simplesmente pais adotivos. Eles eram os meus pais. Até hoje eu tenho dificuldade, assim, quando a pessoa me pergunta... a gente hoje sabe da tua história, Ricardo, e aí? Como que é você ter contato com a tua família antiga, com as minhas irmãs? Ela é minha irmã, eu tenho as minhas irmãs, mas a família dos Rufato entrou dentro de mim como se... Entendi. Fazesse parte realmente da minha família biológica, né? Eles são os meus pais. E isso você tomou... Foi aquela coisa, né? Tipo,
Você precisava, eles te receberam, tudo se encaixou e fez sentido para tua vida. Foi amor. A gente costuma dizer que foi uma adoção por amor. Então, assim, eu me integrei na família. Eu não tinha diferença de ser... eu era o filho adotivo. Não, eu era parte da família deles. Isso que foi importante. A partir disso começou a se resolver, tipo... Você começou a tua vida a tocar, teus amigos ali... Comecei a ter amigos em Brodowski, eu estudava aqui na cidade, né? A gente começou a fazer parte da sociedade de Brodowski, foi inserido em tudo aquilo que no nosso passado tinha de qualidade. Meu pai, graças a Deus, tinha condição de nos inserir em tudo aquilo. E a gente foi aceito na cidade, a gente começou a estudar e depois, logo em seguida, eu fui estudar em Batatais. Então, assim... Realmente eu comecei a fazer parte de uma estrutura familiar. Tudo que eu podia desfrutar e que estava debaixo da dependência do meu pai nos oferecer, eu sempre tive do bom e do melhor. E esse contato com as tuas irmãs tinha nesse tempo? Eu passei... Entre os 10... Quando eu vim para cá, dos 10 anos aos 18 anos, eu fui meio que cortado, até por... como eu vou dizer assim... instrução do fórum, que eu não me aproximasse muito das minhas irmãs num período que ia sair a minha documentação. Entendi. Então a gente foi instruído, dá um tempo, na hora que você se tornar de maior, você procura sua irmã, das suas irmãs e continua um relacionamento com ela. Então eu fiquei aí dos 10 anos... Tipo, 8 anos da tua vida... Sem ter contato com as minhas irmãs. Com elas. E como é que era isso pra você? Tipo, você conseguia... assimilar tudo isso e entender que era tipo um cuidado, ou tipo tinha aquela saudade, você queria estar perto, aquela dor de... Porque querendo ou não mesmo, vocês foram... Eu falo assim que o que nos ajudou, o que me ajudou um pouco foi a suprência que a família teve na questão de me receber como filho. Então isso supriu a minha necessidade de ter contato com as minhas irmãs. Mas aquele sentimento estava sempre vivo dentro de mim. Porque nesse período, a minha irmã mais velha casa, então ela começa uma vida. E a minha irmã mais nova estava entregue a essa família adotada de Batatais também. Então, assim, na nossa cabeça, a gente tinha de que, de um jeito ou de outro, a vida tinha resolvido a questão de cada um de nós, entendeu? Então, a gente estava bem estruturado como família.